Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Higiene do Trabalho 2, que iniciaremos agora. Iremos apresentar os aspectos relacionados à presença de radiações, contaminantes químicos e biológicos nos ambientes de trabalho. Veremos com mais detalhes cada um destes assuntos. Radiações. As radiações podem se propagar por meio de ondas eletromagnéticas ou partículas e estão divididas em ionizantes e não ionizantes. A principal diferença entre elas é a energia que possuem. A radiação ionizante pode ser emitida através do decaimento do núcleo do átomo de um elemento radioativo, como urânio, plutônio, polônio, césio, entre outros. Alguns equipamentos também produzem esse tipo de radiação. Um exemplo são os utilizados em radioterapia. Os tipos mais comuns de radiações são as partículas alfa e beta, e os raios gama e X, que são propagados por ondas eletromagnéticas. Os danos causados pelas radiações ocorrem devido à ação desta energia nas células, que é chamada de poder de ionização. A radiação ionizante libera ondas de alta frequência que são capazes de atravessar o corpo humano e chegar até o átomo da célula, mexendo na sua estrutura, podendo desencadear inúmeras doenças graves, como o câncer. A radiação ionizante pode ser encontrada em inúmeras aplicações. Na área industrial, peças podem ser radiografadas para a detecção de algum defeito interno de um equipamento. Na esterilização de alimentos com o objetivo de prolongar a sua durabilidade, mas é na área da medicina que esta energia é mais utilizada atualmente, como na utilização da radiologia, radioterapia e a medicina molecular. Para impedir as consequências de uma exposição excessiva, a radiação ionizante, 3 princípios básicos devem ser levados em consideração: distância entre a fonte de emissão da radiação e o trabalhador, tempo de exposição, blindagem, que são barreiras de proteção como biombos, avental e protetor de tireoide e gônadas, todos feitos com chumbo. Além dos equipamentos e barreiras de proteção, estes profissionais devem utilizar um dosímetro, que é um dispositivo que permite a avaliação das quantidades de radiação recebidas durante a operação destes equipamentos. Apesar dos grandes benefícios, a utilização desta energia também trouxe episódios tristes para a humanidade, como as bombas atômicas usadas pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. A bomba de Hiroshima era composta de 3 blocos de urânio enriquecidos juntamente com detonadores necessários para a iniciação da reação em cadeia. Outro episódio bastante triste e ocorrido no Brasil é o caso do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, quando 2 trabalhadores encontraram um aparelho de radioterapia abandonado e o venderam para um ferro velho. O dono do ferro velho rompeu a cápsula contendo a substância radioativa, vindo à tona uma misteriosa luz azul, que é a cor característica do Césio 137. Apesar dos estragos causados, este acidente está longe de ser o maior acidente radioativo do mundo. O potencial de destruição de uma usina nuclear, por exemplo, é infinitamente superior devido à quantidade de material radioativo envolvido. No caso das usinas, a radiação se espalha com muito poder e facilidade, inclusive pelo ar. As partículas podem contaminar também a água, o solo, os animais e os alimentos. Foi o que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, onde depois do acidente o vento virou um grande inimigo. Com relação às radiações não ionizantes, elas podem ser classificadas em micro-ondas, infravermelho, ultravioleta. Como exemplo de aplicação destas radiações, temos as telecomunicações, atividades de solda e os raios solares. A radiação ultravioleta possui 3 faixas, UVA, UVB e UVC,
Na radiação emitida pelo Sol, os raios UVC são quase totalmente absorvidos pela camada de ozônio. O UVB são parcialmente absorvidos e, quando em contato prolongado com o corpo humano, pode causar catarata e câncer de pele. Já a ultravioleta, na faixa UVA, é o que mais chega à Terra e o excesso de exposição pode causar queimaduras. Desta forma, é muito importante que os protetores solares sejam destinados à proteção tanto de raios UVA como UVB. Na soldagem de peças, principalmente nos processos por combustão e arco elétrico, há a liberação de grande quantidade de energia na forma de radiação luminosa, infravermelha e ultravioleta, a níveis superiores ao tolerado pelo corpo humano. Nestes processos, é obrigatório o uso de máscaras e óculos com lentes específicas para cada tipo de aplicação. Outras partes do corpo também devem ser protegidas com perneiras, avental, mangotes e luvas. Agentes químicos. A presença de substâncias químicas nos ambientes de trabalho é muito comum e a variedade de substâncias químicas existentes e que surgem todo dia é muito grande. Portanto, é importantíssimo que as empresas façam uma pré-análise juntamente com profissionais de segurança e saúde no trabalho sobre a aquisição e introdução de novos produtos nos ambientes de trabalho. Os agentes químicos podem ser encontrados na forma sólida, líquida ou gasosa. Desta forma, podemos dividi-los em aerodispersóides, gases e vapores. Os aerodispersóides podem ser formados por dispersão ou por condensação. Na dispersão, o aerodispersóide é formado pela ruptura de material líquido ou sólido. Já o aerodispersóide formado por condensação é aquele produzido pela supersaturação de vapores ou gases que não se volatilizam. Os aerodispersóides podem ser classificados em poeiras, fumos, fumaça, névoas e neblinas. As poeiras ocorrem pela ruptura de um material sólido. Temos como exemplo os processos de corte e polimento de pedras ornamentais, a extração de rochas e o corte e lixamento de madeiras. Os fumos ocorrem devido à condensação de metais, como que ocorre em atividades de fundições e solda. Nas atividades de solda, a quantidade de fumos pode ser muito alta. Esta imagem mostra a quantidade de fumos metálicos gerados em 2 semanas de solda. A fumaça ocorre pela combustão incompleta de substâncias carbonáceas, como as que ocorrem em incêndios e no trânsito. As névoas ocorrem devido à ruptura mecânica de líquidos. Um exemplo da presença desses contaminantes nos ambientes de trabalho é a aplicação de agrotóxicos e venenos. E as neblinas se formam pela condensação de vapores de substâncias que são líquidas em condições normais. Um exemplo é o da pintura com pistola. Podemos encontrar também, nos ambientes laborais, substâncias químicas na forma de gases. Os gases são substâncias que, em condições normais de temperatura e pressão, permanecem sempre no seu estado gasoso. São substâncias que não possuem forma e volume próprio e, por isso, se expandem de forma indefinida. Podemos encontrar estas substâncias no interior de espaços confinados, por exemplo, onde podem estar presentes gases como sulfídrico, monóxido e dióxido de carbono. Nestes ambientes, é muito comum também a insuficiência de oxigênio, devido à presença de gases que são ditos asfixiantes, químicos ou simples. Já os vapores são encontrados na fase gasosa de uma substância que, em condições normais de temperatura e pressão, estão no estado sólido ou líquido. Os vapores podem estar presentes na aplicação de asfalto, pinturas, impressões gráficas e limpeza de peças com solventes. A primeira condição para que as substâncias químicas provoquem algum dano é entrarem em contato ou penetrarem no nosso organismo pelas vias respiratórias, cutânea ou gastrointestinal.
No ambiente de trabalho, a substância tóxica penetra no organismo principalmente pela via respiratória. Os efeitos causados pela exposição aos agentes químicos representam um sério risco à saúde dos trabalhadores, e o pior deles é o câncer. A Organização Mundial da Saúde prevê que cerca de 200 mil pessoas morrem a cada ano no mundo devido a câncer relacionado ao trabalho. A relação entre câncer e trabalho tem um cenário complexo. Isto porque a doença aparece muito tempo depois da primeira exposição. Desta forma, quando se trata de produtos cancerígenos, a melhor prevenção é evitar a exposição. Um exemplo de câncer relacionado ao trabalho é o causado pela exposição ao asbesto, que também é conhecido como amianto. A OMS prevê que mundialmente aproximadamente 125 milhões de trabalhadores estão expostos ao amianto, resultando em cerca de 90 mil mortes por ano. Uma vez avaliado e caracterizado o risco, é hora de adotar medidas que eliminem a presença desses agentes nocivos ou reduzam ao mínimo a exposição dos trabalhadores a tais riscos. Como exemplo de adoção de medidas de controle, temos substituir a substância por uma menos tóxica, enclausuramento do processo, umectação de ambientes com muita poeira, ventilação exaustora e diluidora. Nem sempre a adoção de medidas de controle no processo são viáveis tecnicamente. Desta forma, devem ser adotadas medidas de controle no trabalhador, ou seja, devem ser fornecidos equipamentos de proteção individual, como roupas, que podem ser macacões, conjuntos de blusa e calça ou aventais. As luvas e cremes que protegem as mãos e braços contra a ação de agentes químicos. Proteções faciais e oculares que protegem os olhos, a face e as mucosas contra partículas, respingos e aerossóis de origem química. Calçados que protegem os pés e a parte inferior das pernas contra a ação de agentes químicos. E os respiradores ou máscaras que protegem o trabalhador de inalação de substâncias tóxicas. Agentes biológicos. Os trabalhadores podem estar expostos aos riscos biológicos em muitas atividades, como laboratórios clínicos e de diagnóstico, matadouros, na recolha e tratamento de lixo e em diversos ramos na área da saúde, agricultura e pecuária. Os agentes biológicos são classificados em bactérias, como a que causa tuberculose, fungos, como por exemplo o que causa a doença de Jorge Lobo, que é uma micose típica da região amazônica. Esta doença atinge trabalhadores que têm contato com vegetação durante o corte de seringueiras ou a extração de castanha. Vírus como o da hepatite e HIV, parasitas e protozoários como os que causam a malária. Um dos maiores riscos de contaminação com agentes biológicos são os que ocorrem com perfuro cortante em profissionais na área da saúde. Ao manusear materiais com perfuro cortantes, o trabalhador deve tomar as seguintes medidas preventivas: nunca reencapar a agulha, descartá-la em local adequado. A adoção de medidas preventivas eficazes deve contemplar os seguintes controles: eliminação da fonte, redução da fonte através de controles de engenharia, procedimentos de trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual, programas de imunização. A Anvisa deixa claro ainda que a máscara cirúrgica não deve ser usada como proteção para doenças transmitidas por bioaerossóis. Assim, embora a máscara cirúrgica seja amplamente usada em ambientes de saúde, não oferece proteção para estas doenças. Outro aspecto de extrema importância na prevenção ao risco biológico é a conscientização dos trabalhadores. Revisão da videoaula. Agora vamos fazer uma revisão do que vimos até agora. Nesta videoaula, você viu o conceito sobre radiações, agentes químicos e biológicos,
a forma como estes riscos podem estar presentes nos ambientes de trabalho, como podem afetar a saúde do trabalhador e as medidas a serem adotadas para a prevenção da exposição. Esperamos que você continue seus estudos e que possa aproveitar o conteúdo desta disciplina para a sua formação. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!